O conteúdo de hoje são perdas físicas ou perda real em sistema de abastecimento de água. A gente já viu que as perdas reais são aquelas que provocadas muitas vezes pelos vazamentos, ou seja, é aquela água que não chega até o consumidor final. Bora lá. Aqui a gente vê uma tubulação que a gente vê ela rompida, né? Aqui era uma adutora e ela foi rompida por alguns motivos. Um dos motivos que pode ter ocasionado esse rompimento dela é a pressão elevada. Então, quando você está num sistema de abastecimento de água, é importante você ver a classe das tubulações. O que significa essas classes? Por exemplo, tubulação classe 15, ela suporta, a gente já fizemos isso em outros vídeos, mas é para você ter uma noção, você sempre divide o valor por 2, dá 7,5, tá? Esse 7,5 é como se fosse quilograma força por centímetro quadrado, que multiplicado por 10 daria 75 MCA. Então, classe 15 suporta 75 MCA. Se ela for uma classe 20, eu divido esse valor por 2, eu tenho aqui 10 kg força por centímetro quadrado, que 10 kg força é a mesma coisa que 100 MCA. Então, se ela for classe 20, ela suporta 100 MCA, se ela for classe 15, ela suporta 75 MCA. Então, ver a classe de pressão que a tubulação tem é fundamental. Aqui é um tubo de fofô, o tubo de fofô normalmente ele é 1 MPa e existe dele 1,6 MPa. 1 MPa suporta 100 metros de coluna d'água e 1,6 MPa 160 metros de coluna d'água. Então é importante você que está cuidando do sistema de abastecimento de água ver qual é a classe desse tubo, ver qual é a pressão que ele está sendo exigido para saber se você está colocando uma pressão superior à pressão que ele está sendo exigido. Se a pressão estiver elevada, a gente tem aí os rompimentos das tubulações. Também tem o fato de você verificar a qualidade desse material. Às vezes é um fabricante ruim, às vezes é um fabricante que não tem a certificação do Inmetro, às vezes é um fabricante que nunca passou por um certificado de qualidade que precisa ser exigido e às vezes você compra somente pelo preço e acaba se lascando porque a qualidade é ruim. Principalmente quando você for aceitar novos empreendimentos imobiliários, novos loteamentos, por exemplo, você exigir alguns tipos de materiais, fornecer algumas marcas que já foram auditados por vocês, que vocês tenham confiança do que realmente é aquela qualidade para exigir, por exemplo, do loteador. Pois o loteador ele vem, implanta as infraestruturas e depois ele vai embora. E é importante você que vai ficar operando aquilo ali tem um material de uma boa qualidade. Então, às vezes, o material é de ruim qualidade e dão esses tipos de vazamentos. A gente tem outra situação aqui, que é uma luva em uma tubulação, e a gente vê aqui um vazamento que aconteceu em virtude de um furo que apareceu nessa tubulação. Os furos normalmente começam menor e ao longo do tempo eles vão aumentando, pois a pressão da água que vai passando no furo vai aumentando esse furo ao longo do tempo. Então aqui é um outro tipo de vazamento que aconteceu e uma das causas que pode ter acontecido nesse vazamento é em virtude da tubulação não ter sido assentado num berço de areia, tá? O que é esse berço de areia? Isso muitas vezes, durante as obras, para economizar tanto tempo, em virtude para ser uma obra mais rápida, bem como economizar no preço, tá? A galera às vezes não coloca o lastro de areia. O lastro de areia é fundamental, então vamos imaginar que aqui eu tenho uma vala. Se eu assentar o tubo direto no fundo da vala que está compactado, que a gente compacta o fundo da vala, essa tubulação vai estar apoiada em apenas um ponto. Quando a gente vem preenchendo com terra, nunca a gente consegue preencher 100% esse espaçozinho que fica aqui. E aí todo o peso que eu tenho de solo em cima, bem como de veículos passando aqui em cima, esse peso todo que transmite um esforço para cá, eu estou jogando essa força aqui que eu tenho justamente apoiado nesse tubo que transforma toda essa força e apoia somente nessa ponta aqui. O que é tensão? Tensão é força sobre área. A força que eu estou aplicando e a área que eu tenho de contato do tubo com a parte aqui embaixo. Repara que quando eu não coloco nada embaixo, tudo isso aqui fica vazio e a única área de apoio que eu tenho é essa ponta do tubo. Ou seja, a minha área é baixa. Se eu pego uma área baixa aqui, ao obter uma tensão, eu vou ter uma tensão alta, pois eu estou diminuindo para um número pequeno. Agora, se eu venho nessa mesma vala, preencho ela com areia, no mínimo 10 centímetros o recomendado. O tubo, quando eu assento, a areia é fofa,
Então ele forma tipo um berço, ele me apoia toda essa parte inferior do tubo. Quando ele me apoia todo o inferior do tubo, eu vou preenchendo o restante, mas tudo aqui agora, o esforço que eu tenho em cima é o mesmo, o carro passando o peso do solo, mas agora a minha área de apoio é bem superior. O que eu fiz? Eu aumentei essa área de apoio. Quando eu aumento essa área de apoio, eu diminuo a tensão. Se eu diminuo a tensão, o esforço do tubo vai ser menor e com isso eu garanto que eu tenho menos chances de dar rompimentos iguais acontece nessas situações. Fora que às vezes eu tenho uma pedra específica nesse ponto e no berço de areia é um trecho novo que eu estou colocando, é um material novo que eu estou colocando. A pedra pontiaguda que eu tenho aqui, o peso que eu tenho vai estar apoiado na pedra. Por exemplo, se eu estou apoiado isso numa pedra, vai aparecer o vazamento. Então o lastro de areia é fundamental para evitar vazamentos em rede de distribuição de água. Bom, outras situações que acontecem muito a questão das perdas físicas, que são os vazamentos, as conexões entre uma ponta e uma bolsa. Então a gente vê que todo tubo de um lado tem uma bolsa e de outro a ponta, todos os tubos de PVC que eu faço esses tipos de conexões, e aqui a gente tem o anel de borracha. Quando eu não coloco o anel de borracha, a gente já viu em outros vídeos, acontece o vazamento, então é importantíssimo o anel de borracha, bem como é importantíssimo usar a pasta lubrificante, para que isso ao entrar a ponta com a bolsa, eu não dobre o anel de borracha e aí, ao não dobrar o anel de borracha, eu não tenho os vazamentos. Bem como também é importante que essa penetração da ponta na bolsa seja o suficiente para preencher todo esse espaço, porque quando a água passar por aqui, ela não vai vazar porque tem o anel de borracha, bem como a minha penetração foi uma penetração significativa. E aí a gente percebe aqui, quando isso não é feito adequadamente, olha os vazamentos que acontecem, quando a ponta não é conectada adequadamente na bolsa, aí dá os vazamentos quando a gente põe a pressão. Então repara que a mão de obra é fundamental para que os treinamentos nas conexões com ponta e bolsa sejam significativos para evitar com que os vazamentos aconteçam, tá? Então bora lá. Quando a gente falou de uma ligação, que a gente já comentou em outros vídeos, eu tenho aqui a tubulação, eu tenho o meu colar de tomada que eu levo o meu ramal até o cavalete da casa das pessoas ou dos imóveis residenciais, comerciais, industriais e assim por diante. Então esse ramal aqui, tá? Bem como o colar de tomada, isso tem que ser feito com uma qualidade muito boa, tanto do material quanto da mão de obra, pois se a mão de obra não aperta essas conexões de uma forma significativa, ela fica afrouxada e os vazamentos começam a aparecer. Já se o material for de ruim qualidade, conforme a gente já viu no primeiro slide aqui, vai aparecer os vazamentos nessas conexões quando for exigida uma pressão e essa pressão pode comprometer. Repara que os vazamentos, muitos deles acontecem por três principais motivos. Ou o material é de ruim qualidade, ou a pressão está elevada no sistema de abastecimento de água, ou a mão de obra que foi executada não foi uma mão de obra com bom treinamento e uma mão de obra qualificada. Às vezes os materiais são bons, mas o aperto não é o suficiente, ou às vezes a conexão de uma ponta e bolsa não foi feita adequadamente, a mão de obra foi ruim e aí dá os vazamentos. Bom, aqui a gente percebe um colar de tomada com trava, eu não recomendo ele dá muitos problemas durante a execução e o mais recomendado é o integrado, que ele realmente abraça e isso daqui me evita menos vazamentos. Inclusive aqui eu já tiro essa tampinha e já faço a furação em carga aqui mesmo e ele já fica funcionando em carga e isso evita aí vazamentos, que fica com uma qualidade muito melhor esse tipo de colar de tomada, que é uma derivação da tubulação para fazer o ramal, para fazer a ligação de uma residência, por exemplo, ou de um comércio, ou um sistema público, ou um empreendimento imobiliário. O ramal que a gente viu aqui, então voltando a falar, o que é o ramal? É onde eu pego da minha ligação que eu tenho, eu faço o ramal ligando até o imóvel. O material que se usa muito hoje é o PAD, tá? Você compra ele de rolos de 50 metros, ou até de 100 metros, tem rolos de 100 metros, e a gente não recomenda que use o preto, a gente recomenda que use o azul. O plástico, quando ele é
reciclado, ele fica com a cor preta e muitas vezes eu não tenho um padrão de qualidade adequado. E aí no azul ele tem aí mostrando que não é reciclado e ele tem um padrão de certificação que tem que exigir, inclusive não só pela cor azul, mas tem que exigir do fabricante que ele aguenta aí as pressões mínimas de trabalho que ele foi testado, ou seja, a qualidade do material precisa ser exigido. Então a gente vê aqui os colares de tomada, o que é recomendado hoje para dar menos vazamentos, pois a gente sabe que se não fizer isso, os vazamentos vão aparecer, como a gente vê aqui nessa imagem. A gente percebe aqui um colar de tomada, onde tem um pequeno vazamento que a gente localizou com o geofone, justamente na conexão que eu tenho do ramal com o colar de tomada, o jato de água está saindo bem aqui, mostrando um vazamento que estava ali há um tempo e a gente conseguiu detectar isso através do geofone eletrônico. Em resumo, as perdas físicas, que são os vazamentos, eu preciso fazer com que esse quadrante, que são as minhas perdas físicas, fique o menor possível. Para isso, eu tenho que fazer um trabalho de gerenciamento de pressão, eu tenho que reduzir as pressões. Se eu reduzo as pressões, eu forço esse volume a acabar diminuindo. Se eu aumento as pressões da rede de distribuição, os meus volumes de vazamento começam a aumentar. Então, trabalho de setorização para que a gente tenha pressões adequadas dentro da norma e a menor pressão para que a gente consiga ali evitar vazamentos é o adequado. Então, fazer projeto de setorização, projetos de válvula redutora de pressão para que as pressões não ficam muito elevadas e rompimento da rede, é importantíssimo que eu tenha esse gerenciamento de pressões. Tá? Se eu precisar ter uma equipe de controle ativo de pesquisa de vazamento, a galera diariamente no campo fazendo pesquisa de vazamento não visível, que eu, através do pesquisa de vazamento eu detecto os vazamentos, se eu tenho um controle ativo alto, se eu tenho uma frequência alta, eu estou espremendo esse volume, diminuindo. Se eu não tenho a galera fazendo pesquisa de vazamento, eu não estou localizando vazamento, o meu volume de perda só vai aumentando. Ao mesmo tempo, se eu não tenho gerenciamento da minha infraestrutura, ou seja, eu não tenho ali galera com retroescavadeira, por exemplo, para fazer o reparo do vazamento que eu localizei. Eu não tenho um macromedidor de vazão monitorando a mínima noturna, me mostrando que a mínima noturna disparou, que eu tenho vazamento, ou seja, eu não tenho um gerenciamento da minha infraestrutura. Se eu não tenho, se ele é ausente, os vazamentos só aumentam. Se existe isso, os vazamentos diminuem. E a velocidade e a qualidade do reparo, ou seja, eu tenho equipe para ficar reparando os vazamentos que eu localizo. Vazamento aflorou em quantos dias eu estou lá fazendo ou em quantas horas eu estou fazendo. Se isso for meses para consertar um vazamento, pois eu não tenho infraestrutura para aquilo, bem como a minha mão de obra não tem qualificação suficiente para aquilo, aí aqui se é ruim, isso só joga essa seta puxa para cá como se estivesse puxando o meu quadrante de perdas físicas. Então repara, para redução de perdas físicas eu preciso reduzir pressões, eu preciso ter uma frequência ativa de pesquisa de vazamento, eu preciso ter uma infraestrutura gerenciada para isso e a minha velocidade e qualidade de reparo tem que acontecer. Se isso acontecer, eu diminuo meu volume, meu quadrante de perda física, fazendo com que os indicadores fiquem baixos. Lembrando que uma coisa é chegar no indicador de perda física, outra coisa é manter. O manter é tão difícil como chegar. Toda essa estrutura não pode relaxar. Se em algum momento ela relaxa, esse quadrante começa a aumentar. Então vamos supor que eu comecei a diminuir a frequência de pesquisa de vazamento. O quadrante começa a aumentar. Se eu começo a relaxar com a minha galera que está fazendo o reparo dos vazamentos e minha infraestrutura diminui, as perdas começam a aumentar. Então uma coisa é chegar, outra coisa é manter. As duas coisas são tão difíceis como, e esse resumo aqui que traz é importante para você refletir. Aí, o que eu vou sugerir para você anotar no seu capítulo? Como é que você está hoje no sistema de abastecimento que você trabalha? Como que está a velocidade do reparo? A média está em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, 24 horas, 36 horas. Depois que é acionado que tem um vazamento, em quanto tempo que aquilo ali está sendo realmente reparado? Um outro exemplo, a pesquisa de vazamento. Em quantas vezes no ano ou de quanto tempo uma pesquisa de vazamento passa em 1 quilômetro de rede do município? Está sendo significativo ou não está? Qual é a pressão média que você tem de pressão no seu sistema? As classes do tubo que a gente já viu nessa videoaula, classe 15, classe 20 e assim por diante, quais são os tipos de classe que existe mais comum no sistema de abastecimento de água que vocês têm? Anota aí e faça umas observações.